A Bíblia em Filipenses capítulo 1:6 diz assim, vamos ler juntos? Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus, que começou uma boa obra em nós, no povo dele, em cada um em particular, há de completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar a obra. No capítulo 4, de 11 a 13, a palavra de Deus também continua dizendo, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Falemos juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo 13 é o versículo mais usado desse texto todo que a gente leu. Num pensamento positivo de que nós podemos prosperar, que nós podemos experimentar a cura, que nós podemos experimentar o perdão, que nós podemos experimentar sucesso, alegria, podemos experimentar felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto fala de uma negativa. Ele podia passar por necessidades, passar por fome, por humilhação, né? E em todas as circunstâncias ele já tinha experiência. Ele aprendeu a viver em farturas, em riquezas, mas também em necessidades. E nisso tudo, no bem e no mal, na fartura ou na escassez, em tudo ele podia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não desanimava da sua fé, ele não desanimava das circunstâncias e não desanimava de continuar crendo. Talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades na sua vida. O Dr. Frank, ele disse que existem inúmeras possibilidades que podem dar sentido à nossa vida. Basta que se tenha um relacionamento com Deus, o Deus Todo-Poderoso, e aí nós temos inúmeras possibilidades nos problemas e dificuldades que nós passamos, e em tudo nós podemos sair abençoados e vitoriosos. Deus está moldando a nossa vida. Nós lhe pertencemos. Nós fomos comprados pelo preço da vida de Jesus, do sangue de Jesus, por um alto preço. E Deus cuida da gente. Então Deus está realmente moldando a nossa vida para um viver eterno, para estar com Ele para a eternidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito nos guia, nos conforta, nos dá poder, dons. Então isso, para viver assim, nessa fé, nessa certeza, em qualquer circunstância, é preciso fé. Veja se você já pensou por quais motivos você passa por frustrações ao resolver problemas. Você já pensou que em passar por problemas, você vai resolver os problemas, vem frustrações, e por qual motivos vêm as frustrações? Porque Deus ama você e Ele permite frustrações. Outro motivo, para ensinar você a humildade. Nós aprendemos a humildade em frustrações. Outro motivo, para nos refrear, para a gente andar como Deus quer e não querer passar na frente de Deus, como está em Hebreus 12:6. Para a gente aprender a oração, a comunhão com Deus, Ele permite frustrações. Então você deve orar: Senhor, que lição eu devo tirar desse problema e desta frustração que estou passando para resolvê-lo? E se molde por elas. No mínimo você aprenderá a ter paciência. Creia, há um propósito em cada permissão de Deus, em cada problema, em cada frustração. Precisamos aprender algumas coisas nas frustrações que nos moldam e precisamos deixar que elas nos moldem. E nós vamos então ser moldados através de tudo que Deus permite acontecer em nossa vida. Primeiro, precisamos aprender a viver contente em qualquer situação. Aprenda a viver contente em qualquer situação. O Dr. Bill Bright conta a experiência de um culto fúnebre com milhares e milhares de pessoas. Ele disse que quando ele foi à frente naquele culto, ele viu os olhos da viúva ali no banco da frente, no meio dos seus filhinhos. Os olhos daquela viúva brilhavam de conforto, da presença de Deus. E depois, ao conversar e a saber por que tamanha paz, um contentamento espiritual no momento de tristeza e separação, conquanto esse sofrimento, ela tinha uma vida profundamente comprometida com Jesus Cristo em qualquer circunstância. O seu marido foi um empresário de sucesso, e ele promovia jantares para milhares de pessoas, e ele convidava amigos, empresários, comerciantes, e ele lotava um grande ambiente, um grande restaurante para o jantar, e sempre haviam testemunhos e pregações antes evangelísticas. Então o nome de Jesus era anunciado, experiências de vidas transformadas eram contadas. Milhares de pessoas que estavam naquele sepultamento foram salvas através do ministério do marido daquela viúva. Então ela estava com contentamento espiritual de ver ali o quanto seu marido era querido. Milhares de pessoas, e muitas delas transformadas através do ministério do seu marido. Ela estava num contentamento espiritual
conquanto emocionalmente, fisicamente triste pela partida do marido para a eternidade. Agora, você sentir-se contente, confortado, cheio do Espírito Santo no momento de luto de uma pessoa querida que partiu, é só mesmo uma vida no Espírito, conduzida pelo Espírito Santo, uma vida no andar com Deus. Então aprenda a viver contente em qualquer situação. Produza coisas boas, mesmo se no momento você estiver passando pelo meio de um caos. Em alguma área da sua vida há um caos, mas aprenda a produzir coisas boas no meio do caos. Tire proveitos do momento que você está passando, para o bem seu, da sua família, para o bem da sociedade, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, arrastado a prisões, ele foi perseguido, humilhado, mas ele disse no versículo 11 que nós lemos, o apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas quando ele passou por fome, quem vai estar contente com a dor da fome? Então fisicamente ele sofria, mas enquanto ele sofria fisicamente, a escassez, havia um contentamento espiritual, porque ele estava na vontade de Deus, ele estava ganhando almas para Jesus, ele estava promovendo o reino de Deus. E ele disse que aprendeu a moldar as suas frustrações e deixar que elas o moldassem, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E não é fácil. Inclusive em perseguições, em cadeias, ele se adaptava e produzia almas salvas para o Senhor Jesus Cristo. Na cadeia, ele produzia e escrevia cartas que se tornaram livros. Essas epístolas, 13 delas no Novo Testamento, mais da metade do conteúdo do Novo Testamento foi ele quem escreveu. E várias dessas epístolas foram epístolas da cadeia, das prisões. Inclusive ele escrevendo às igrejas, orientando as igrejas como líder que era, escrevendo aos pastores jovens como Timóteo, como Tito, as suas cartas pastorais. Então ele produziu em circunstâncias difíceis. Alguém afirma, toda situação pode ser boa se Deus estiver nela. Vamos falar juntos? Toda situação pode ser boa se Deus estiver nela. Porque a gente sabe que nem a morte é o fim, e que não há nenhum problema que não tenha solução. Até o problema da morte tem solução, amém? Então pergunte a si mesmo, Deus pode estar comigo nesse lugar? Deus pode estar comigo nessa circunstância em que encontro-me? Se Deus pode estar, então tudo está bem. Por exemplo, você pode passar pela história de toda a sua vida, e na história da sua vida você pode passar por todos os tipos de caminhos a procurar prosperar, a procurar ganhar dinheiro, a procurar riqueza, a procurar fama, a procurar prazer, a procurar diversões. Pode ser um grande desgaste, um desgaste tremendo, num esforço para encontrar a felicidade através de coisas, de possuir, não o que você é, mas o que você tem, que é a filosofia que impera no mundo. E as pessoas correm atrás, vivem pelo material. Mas qualquer que seja o lugar ou circunstância, você jamais a encontrará a felicidade plena se não resolver a sua perspectiva espiritual, o seu relacionamento com Deus. Você tem que estar bem com Deus. Poder, sucesso, realizações podem alcançar você em qualquer lugar se você estiver numa atitude acertada, estiver com a perspectiva espiritual correta, estiver num bom relacionamento com Deus. Eu estive lendo recentemente a respeito de uma jovem esposa de um militar. De fato, em uma das bases de recrutamento e treinamento de soldados para a guerra na outra América, nos Estados Unidos, na Califórnia, um jovem soldado, ele foi designado para servir e ele, enquanto estava num longo período de treinamento em uma das bases no deserto, ele poderia levar a sua jovem esposa com ele. Ela e ele se prepararam e foram em viagem e queriam aproveitar o máximo aquele período ali em que podiam estar juntos. Era um ambiente não convidativo. Lá eles teriam que se virar, mas poderiam estar juntos. E quando chegaram lá, encontraram uma velha choça dos índios abandonada. E foi ali que eles se prepararam para passarem talvez meses. Nos primeiros dias, a história diz que a jovem esposa achou aquilo tolerável, até mesmo agradável. Era uma espécie de aventura com seu jovem marido, recém-casados. Ela e o esposo estavam juntos, mas os dias foram somando aos dias e às horas que ela passava sozinha, e ali, enquanto ele estava treinando, as horas pareciam longas demais, solitárias e maçantes até. Chegaram então aqueles ventos que tocam lá, ventos que sopram e explodiam as tempestades, e o clima chegou a 45 graus, e ela não estava mais suportando, tornou-se intolerável. Me lembro que uma vez no Rio de Janeiro, morei lá por 10 anos e 6 meses, estudando, trabalhando. Num período de verão, passando-se muitos dias sem chover, o clima foi subindo e chegou aos 43 graus. Na sombra, 43 graus, 2 horas da madrugada, 43 graus. E lá, com aquele vento,
45 graus, solitária, sofrendo. Aquela esposa não suportou mais e ela escreveu para sua mãe o bilhete dizendo: mamãe, eu vou voltar para casa, não posso continuar aqui, prepare-se, eu vou voltar para casa. 2 semanas depois, a jovem esposa recebeu uma outra cartinha, mais bilhete da sua mãe dizendo: querida filha, junto às grades da prisão, 2 homens estão sentados. Um deles só vê a lama suja, o outro vê os céus estrelados. E ela assinou mamãe. Então a filha recebeu esse bilhete da mamãe, leu, releu, ficou a meditar. O que a mamãe queria dizer com essa palavra, com essa filosofia? O que a mamãe queria falar nesse incisivo recado? Até que se envergonhou de sua atitude, envergonhou de querer desistir e deixar o marido lá e voltar. Então ela tomou uma atitude positiva. Naquela noite ela se pôs a pensar: eu vou sair da cabana para ver aí fora o céu. E então, quando ela olhou para cima, para as estrelas, para ver como seriam as estrelas lá do deserto da Califórnia, descobriu as estrelas mais cintilantes que já vira, aquela beleza que jamais tinha visto. E ela se emocionou ante aquela beleza, a beleza das estrelas, e mudou a sua atitude. No outro dia, ela tomou uma decisão também. Ela resolveu dar uma volta pelas imediações e procurar conhecer a comunidade que morava lá no deserto. Logo, ela encontrou 2 índias e mutuamente se cumprimentaram, foram amigáveis, e as 2 índias estavam lá tecendo cestas de palhas. Então, ela começou a aprender a tecer cestas também, aqueles cestos. Mas um pouquinho para frente, ela encontrou os meninos índios e eles começaram a contar para ela a história antiga que eles conhecem de lá, que o oceano cobria toda aquela região desértica. Por isso que ela encontraria ali muitas conchas do oceano. Ela interessou e começou a colecionar conchas marítimas colhidas no deserto e ficou fascinada com aquela variação de conchas. Quando a tarefa de seu marido terminou naquela base militar, e ela havia se tornado autoridade em conhecimento do deserto, então, quando voltou para a cidade, ela se tornou uma escritora e escreveu um livro a respeito do deserto. Ela escreveu um livro de sucesso. E ela apaixonara-se pelo deserto e, ao despedir dos índios para retornar, ela chorou. E ela chorou muito pelos amigos, os mais belos amigos que tivera, os índios. Então veja que antes, calor, solidão, horas que não passavam, de fato queria desistir, voltar para casa. Mas quando a mãe a motivou, em vez de olhar para o chão, e ela começou então a olhar para cima, para fora, para as pessoas, ela descobriu que poderia ser feliz, aprender coisas e crescer e produzir no deserto. E foi o que ela fez. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos desertos da sua vida, você pode produzir para a glória de Deus. Amém? Robert Schuller, ele disse: já aprendi que, seja qual for a circunstância, a condição, qual seja o lugar em que me encontre, com a ajuda de Deus posso transformar tudo em um jardim. Aí eu fiquei pensando, quando Billy Graham disse: pessoas que falam sobre o poder da irrigação moderna ou outros poderes não conhecem, por exemplo, o que os judeus fizeram hoje, transformando os desertos em grandes lavouras, em grandes pomares, em grandes hortaliças. Com a irrigação moderna, aprenderam a produzir no deserto seco. Há o poder de transformar até a água salgada em água doce, para irrigar, para beber, para tomar banho. Isso é possível desde que a pessoa conserve a sua atitude feliz, a sua atitude positiva, a sua atitude de fé. Tenha fé que Deus não cometeu engano. Tenha fé que você não está no lugar errado. Quando Deus o pôs onde você está, Ele sabia o que estava fazendo. É o que diz o Rick Warren: você não está aqui por acaso. Você está onde está porque Deus tem um plano para você. Uma ex-doente mental, débil mental, com um problema sério nesta área, ela escreveu uma das mais lindas cartas. Ela escreveu: prezado doutor, faz 3 anos internei-me no hospital mental Bethesda. Ela disse que ficou 2 semanas e meia internada naquele hospital mental. E ela disse que foi a mais bela experiência de sua vida. E ela dava graças a Deus por ela. Ela disse que quando ali internada, ela escreveu essas linhas, e que apesar dela não saber, não ser poeta, e saber que há falhas na rima e na métrica, mas que essas palavras vêm do fundo do coração daquela ex-doente mental. Veja o que ela escreveu: passei pelas portas, elas bateram, fecharam-se atrás de mim. Não havia senão tristeza e depressão naquele lugar. Com a mente vazia, nada me importava,
Puseram-me num quarto com outras 2 mulheres. Fitamo-nos e ficamos a encarar-nos. Elas estavam tristes, deprimidas, apáticas como eu, mas elas estavam principalmente amedrontadas. O que iria acontecer conosco naquele hospital? Será que alguém se importava com a gente? Por favor, meu Deus, o que nos sucederá? Havia pessoas ali vindas de todas as esferas da vida. Havia ali internados um pastor, um professor, um coronel, um corretor de imóveis, um vendedor, uma secretária, dona de casa, padeiro. Pessoas de todas as esferas da vida estavam ali com doenças mentais internadas. O que mais me impressionou foi algo que ouvi como quase um apelo. Caminha de cabeça erguida, amigo. Caminha de cabeça erguida. Não importa o que o futuro te reserva. Precisa ser honesto contigo mesmo, amigo, antes que possa sair por aquela porta. Teralda. Sim, eu estava num hospital psiquiátrico, amigos. Mas as coisas, em vez de piorarem, começaram a melhorar. Estavam melhorando. Minha cabeça está erguida, não afundada no peito. Um sorriso substituiu a expressão do triste rosto. Era o inferno e o céu misturados numa coisa só. Quero ser a primeira a dizer: hoje dou graças a Deus, pois me concedeu o privilégio de trilhar um caminho assim, de ser internada num hospital psiquiátrico. Quando estiveres desanimado e a vida te parecer um triste espetáculo, quando o suicídio parecer a única saída, olha, respira fundo, Deus não te deixará cair. Lembra das palavras: caminha de cabeça erguida, caminha de cabeça erguida. Palavras daquela ex-internada doente que ficou curada e teve alta. Amém, irmãos? Caminha de cabeça erguida. Como você está hoje? Tudo depende da sua fé em Deus. Tudo depende do seu amor ao Senhor nosso Deus. Tudo depende da sua fé nas promessas de Deus. Para você olhar para cima, para você ter fé que pode, para você ter fé que ficará curado, que você vai receber alta, que você será perdoado dos seus pecados, transformado, e que o problema pode ser transformado em bênçãos. Procure mostrar interesse por alguém que está em aflição também, e você vai ser abençoado. Pense de forma positiva e procure ajudar alguém que está perto de você. Aprenda a viver contente em qualquer situação. É a questão que eu deixo com vocês, porque Deus está moldando a nossa vida através das situações e frustrações da vida. Segundo, aprenda a viver pela fé prática. Chega de teoria, nós precisamos de prática, de manifestação, de poder, do povo ver o que Deus faz em você e em mim, no nosso meio, através de nós. É preciso ver. O mundo quer é ver, não é ouvir mais, é ver. É claro que o ministério do ensino nunca vai parar. Se parar, o povo se corrompe. Onde não há profecia, ensinamento sólido da palavra de Deus, o povo se corrompe e é levado por vãs filosofias, vãs religiões e vãs ciências da vida. Conquanto certas circunstâncias nos levam a pensar que nos enganamos, não é? Que nós erramos na vontade de Deus. Ao contrário do que pareça, o melhor a dizer é: se você pensa que errou, que você se enganou e que errou da vontade de Deus e que está no caminho errado, então o melhor a dizer é: foi Deus quem me pôs onde estou. Estou aqui porque Deus me pôs aqui, não é? Ou Deus pelo menos permitiu que eu estivesse aqui. Preciso pôr em prática a fé no Senhor Jesus, não é? Que tem o controle de todas as coisas. Ele controla a história, Ele controla o invisível, o visível, a minha vida, a sua, a vida de todos os habitantes da terra, dos salvos e do perdido, porque Ele conduz a história para uma consumação. Ele não obriga ninguém a entrar no céu, mas Ele vai julgar a todos justamente. Então eu preciso de uma fé prática pessoal, não confissão de fé teórica, mas uma fé prática pessoal. Preciso pôr em prática a fé no Senhor, que tem o controle de tudo para o meu bem. Uma vez que eu amo, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu vivo segundo os seus propósitos, adorando a Deus, servindo ao próximo, ensinando. Então eu quero viver de acordo com os propósitos de Deus, apesar de não ser perfeito. Então Deus realmente me usa, me ama, quer o meu bem. Lembre-se sempre deste princípio: há um propósito para cada lugar debaixo do sol. Ou a Bíblia diz que há um propósito para cada lugar e cada pessoa debaixo do sol. Há um propósito. A pessoa pode não estar dentro do propósito que Deus quer, mas que há um propósito, há um propósito. A Bíblia diz: Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada pessoa, em cada lugar. Deus tem um propósito. O Dr. Henry Poppen, que viveu 40 anos na China, certa vez ele disse: na China nós não jogamos nada fora,
Quando você vai se hospedar num hotel, no outro dia cedo você levanta, vai acertar para sair, eles chegam com uma sacolinha e entrega aquela sacolinha para você. Aí quando você vai olhar dentro da sacolinha, está tudo que você usou e descartou lá. Talvez você achou que o sabonete já estava pequenininho, jogou fora, eles pegam no lixo, guarda tudo e entrega para você. Porque na China, segundo ele disse, nada é descartável. Tem que se usar e aproveitar até o fim. Não jogamos nada fora. Ele disse que até mesmo as cinzas eram aproveitadas. Vocês sabiam que na Coreia eles usam as cinzas para tapar buracos nas ruas? Eu, pessoalmente, penso que os dirigentes, os nossos governos e empresários, deveriam importar o know-how da Coreia do Sul. Quais os produtos que eles misturam nas cinzas e tornam as cinzas próprias para tapar os buracos das ruas, das estradas, das rodovias. E nós jogamos toneladas de cinzas fora. Lá, nem cinzas são jogadas fora, são reaproveitadas. Vamos pedir os nossos governantes para importarem o know-how, para a gente resolver esse problema aqui no Brasil. Se as coisas não são descartadas e as vidas são, você não é descartável, você tem valor. Se nós descartamos muitas coisas na vida, e as pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, descartam até computadores ainda bons, eletrodomésticos. As pessoas podem montar uma casa inteira com sofás seminovos, camas seminovas jogadas no lixo. Porque tem muito dinheiro, descartam coisas seminovas. Você tem valor. O Espírito Santo move em você quando você vem a Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo sela você. Você é de Deus. Você pertence ao Senhor e Ele tem planos de vida para você. Então você precisa aprender a viver pela fé prática. Viva a fé prática. E em qualquer circunstância, pense com fé. Deus colocou você aqui. Deus tem plano para você. Mas em terceiro lugar, aprenda a pensar sempre sobre o melhor. Você sabia que a pessoa mais perigosa no mundo é o homem de pensamentos negativos? E que analisa as circunstâncias? Ele vê um acidente, vê uma batida, vê um problema, ele sempre vai analisar o mais negativamente possível. Imagine sempre o melhor acerca das pessoas. Imagine sempre o melhor acerca de posições. Imagine sempre o melhor acerca de situações. Imagine sempre o melhor. Deus está movendo, ouvindo as orações dos irmãos. Imagine o melhor sobre as pessoas. Imagine o melhor sobre as situações. Imagine. Não é o que acontece a você, mas como você reage ao fato que determina se você será feliz e vitorioso ou não. Quando você tiver uma ideia positiva, por exemplo, reaja positivamente. Você tem uma ideia positiva, reaja positivamente. Fale positivamente, haja positivamente. Dê os passos. Tem uma irmã que desejava ser operada há muitos anos atrás. Ela tinha medo, ela veio conversar comigo um dia desse. Eu disse, irmã, olha, a irmã em primeiro lugar não está precisando de ajuda psicológica, etc. não. A irmã está precisando dar passos de fé. Então comece a agir já. Comece a fazer os exames pré-cirúrgicos. Comece a conversar com os médicos. Comece a dar os passos. E em nome de Jesus, pela fé, o medo sairá. E a irmã precisa fazer a cirurgia mesmo para ficar boa? Vai ficar boa, amém, irmãos? Vai ficar feliz, vai vencer frustrações. Porque Deus está usando de frustrações para moldar a sua vida, tá, minha irmã? Que Deus a abençoe. Mas, meus irmãos, quando vocês tiverem uma ideia positiva, reajam positivamente. Reajam assim. O receio de falhar poderia levá-lo a reagir negativamente. Não deixe que o medo de falhar domine o seu pensamento. O medo de falhar leva você a paralisar-se em vez de agir para a vitória. Os pesquisadores, diz alguém, nunca falham. Nunca falham. Por quê? Porque no final das experimentações surgem novas invenções para o bem da humanidade. Foi assim com os descobridores da luz elétrica, da penicilina que tem salvado aí milhões de vidas e tantas outras invenções que nos trazem conforto e tranquilidade hoje, que o povo do passado não tinha. Então, meus irmãos, nós sabemos que os pesquisadores não falham porque depois de 1000 ou mais de 1000 pesquisas se descobre uma grande invenção. Sempre um passinho a mais até chegar lá. O progresso, mesmo que bem pequeno, são passos para novas descobertas e novas invenções úteis. Então, registre-as, tenha sua patente. É uma conquista sua, para o bem dos outros, mas é uma conquista sua. É uma bênção de Deus para a sua vida, amém? E por último, em quarto lugar, aprenda a solucionar problemas reais. Eu coloquei solucionar problemas reais, por quê? Porque tem muitas pessoas inventando problemas irreais, fantasiosos, não é? O importante a lembrar é que todo problema pode ser solucionado. Todo problema. Não há problema grande demais que não tenha solução. Jesus pode resolver qualquer problema. Pode ou não pode? A Bíblia diz que a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo está? Diga, em mim, pelo Espírito Santo. Então você pode também resolver.
Até os problemas impossíveis, o Senhor Jesus resolve, e resolve mesmo. O importante é lembrar isso, que todo problema pode ser solucionado. Comece por identificá-lo devidamente, corretamente. Talvez seja a parte mais difícil na sua vida, para a sua vitória, é identificar corretamente os problemas. Alguns acham que o problema que ele tem de não conseguir viver e vencer e ser feliz é o lugar que mora, é o bairro, é a cidade. Outros pensam que estão na companhia errada, ou estão no trabalho errado, na profissão errada. Outros pensam até que estão casados com a pessoa errada, por isso que não tem conseguido prosperar e ser feliz. O problema real é a sua atitude negativa. Nada vai estar feliz, certo, correto, abençoador se você pensar negativamente. Você nunca deve pensar que casou errado, de tal maneira que levem a vida cristã a sério. Se eu perdoo a minha esposa inúmeras vezes e ela me perdoa inúmeras vezes, é mais do que amor romântico, mais do que compromisso de casamento, é porque nós temos um Jesus na nossa vida. Nós temos uma palavra final de Deus Filho, e nós obedecemos essa palavra, porque ela não é brincadeira, é palavra de vida, é palavra de céus, é palavra de eternidade, de conquista, de poder contra Satanás, de vitória sobre os demônios, mas é uma palavra para ser obedecida, e não achar que podemos burlá-la. Não há advogado, nem juiz, nem outro da lei que possa burlar a palavra de Jesus, amém? Então é melhor obedecê-la, do que achar que vai ter um jeitinho. É assim que nós, teólogos sérios, interpretamos. É certo que você não pediu para nascer, ninguém de nós pediu para nascer. É certo que você não escolheu os seus pais, nenhum de nós escolheu o pai ou a mãe que queria ter. É certo que você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a sua pátria. Talvez você não quisesse nascer no Brasil, mas ninguém escolhe a pátria que vai nascer. Talvez nem mesmo a sua atual residência você escolheu, mas tem uma atitude positiva e não negativa. A Bíblia é muito clara, em Filipenses 1,6, que nós lemos que aquele que começou a boa obra, o que vai fazer? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele vai completar a obra de restauração, a obra nova, a obra de vitória, a obra de envergonhar Satanás na sua vida. Ele vai completar essa obra. Creia de todo o seu coração. Ou você não crê em João 3,16? O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, creia, Deus sempre estará guiando você por amor. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Feche os seus olhos em oração no nome do Senhor Jesus. Vamos estar unindo a nossa fé agora no nome do Senhor Jesus. Faça menção dos méritos de Jesus, que morreu na cruz em seu lugar, para vencer por você o que você não podia vencer sozinho. Decida exercitar a sua fé no Senhor Jesus agora. Busque glorificar Jesus na sua vida, para que seja uma vida feliz. E ore comigo agora, faça uma prece. Senhor Jesus, eu sei que Tu estás moldando a minha vida. Não importa as circunstâncias pelas quais eu tenho passado e passarei. Declaro que eu sou do Senhor e quero aprender assim a tirar o melhor de todos os momentos da minha vida, a praticar a fé. Eu quero realmente, no nome do Senhor, que as Tuas promessas se cumpram em mim e eu faça produzir do pior deserto no qual eu possa me encontrar. Obrigado, Jesus, pois Tu me perdoas os pecados concretos que tenho cometido, Tu perdoas. Tu levaste sobre si, venceste a maldição, quebraste a maldição. Obrigado, pois Tu me amas e estás comigo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e Tu podes todas as coisas, e em Ti eu posso todas as coisas, e sou mais do que vencedor. Ajuda-me a aprender como o apóstolo Paulo aprendeu, por tudo que ele passou, no nome de Jesus, e abençoe-me nas bênçãos que eu preciso, e Tu serás glorificado nas vitórias que obterei. Tu serás exaltado do meu viver, e Satanás será envergonhado e derrotado, no nome de Jesus, amém.